Então, eu quero ler 2 textos. O primeiro, Êxodo capítulo 1, verso 8 e 9. Pode ficar sentado mesmo. E quando Deus ali estava falando comigo isso, Deus até me lembrou de uma ilustração que eu acho que eu fiz ela aqui, mas eu vou voltar a fazer novamente. Alguém me empresta aí uma caneta e um pedacinho mesmo, de papel. Pedaço de papel. Só um pedaço. Não, só um pedacinho. Está aqui, pastor já. Agora quero uma caneta, que a caneta do pastor ele vai usar. É? Uma outra? Uma maravilha. Essa caneta está viva. Amém? Irmãos, olha para mim aqui. Deixa eu lhe falar algo. O próprio Cristo aqui na terra, ele vem dentro dos seus sermões ao momento que ele vai dizer assim, ó. No mundo vocês terão o quê? Aflição. Mas ele diz, tem de bom ânimo, porque eu o quê? Venci. Então, aflição todo mundo passa, todo mundo vive, todo mundo enfrenta. Onde está o diferencial? É naquilo que você tem dentro de você. Diga comigo, ânimo. Diga de novo. Você levantou animado hoje? Irmão, eu cheguei ontem à noite tarde, desliguei da tomada. Se o pastor não tivesse chamado, eu estava babando até agora. Desliguei. Mas já acordei no hope. Acordei já animado. Diga a glória a Deus. Para encarar o dia de hoje. Irmão, tem muita coisa boa para acontecer hoje, hein? Não, vou dizer de novo. Tem muita coisa boa para acontecer hoje. Irmão, são 24 horas do dia, meu Deus do céu. Algo de bom vai acontecer. Quem crê, diga eu creio. Agora olha para mim. Tem muita coisa de bom para acontecer. E quem vai fazer isso acontecer não é Deus. É você. Quem é? Diga comigo, eu. Pois é. Porque se você não fizer, ninguém vai fazer e o inimigo vai trabalhar no seu lugar. Eu te provo isso aqui, ó. O povo de Israel está no Egito como escravo e lá eles se multiplicam. Na escravidão se multiplicam. Eles não tinham onde cair morto e vão fazer filho. Isso acontece hoje? Ô irmão, está gravando aí? Tomara que não tenha ninguém lá de Joinville me ouvindo agora que eu vou falar. Irmão, fizeram uma invasão lá no campo da cidade de Joinville. Uma invasão. Pessoas que estão lá, não tem saneamento básico, não tem nada. Eles invadiram um terreno lá. Irmão, foi lá mudou para lá uma senhora. Ela tem 17 filhos. Ó. Irmão, olha para mim aqui. Olha para mim. Tudo do mesmo homem. Recebe aí, irmão. Ô luta! Quem quer essa batalha? Quem quer essa vitória aí? Eu estou liberando essa bênção aí.
Recebe aí que você está novo. Ô, irmão, sabe qual é a minha pergunta? É que, como é que vai dar uma boa qualidade de vida para 17 filhos? Hein, gente? Irmão, me responde aí. Ô, irmã, como é que fica grávida 17 vezes no tempo de hoje? A senhora tem que explicar para mim, explica aí. Hã? E outra coisa, tudo escadinha. Tudo escadinha. Hã? Essa é boa. Saiu, entra outro. É a forma, é uma forma. Diga, Deus me livre. Irmão, então o que aconteceu lá no Egito, acontece hoje nos nossos dias. Eles na miséria, escravos, se multiplicaram. Só que, ô irmão, Deus te deu algo que você tem que usar. Diga comigo, cabeça. Quem não tem cabeça é dominado por quem tem. O meu avô sempre dizia assim, meu filho, o mundo é dos espertos. O mundo não é de quem tem braço forte, o mundo é dos espertos. Verdade ou não é? Tem gente esperto dominando gente forte. Você é forte ou é esperto? Ih, meu Deus. Êxodo 1:8 diz assim, ó. Levantou-se um novo rei sobre o Egito, ou seja, um novo faraó, e não conhecera José, o qual disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais o que? Poderoso do que nós. Olha para cá. Olha para mim aqui. Aqui é faraó, e toda vez que Deus fala de faraó, faraó tipifica o diabo. É o inimigo do povo olhando e entendendo o seguinte, o povo é grande e mais poderoso do que nós. Ô, irmão, o diabo sabe da sua força. Ele sabe do seu potencial. Diga a glória a Deus. Diga comigo, meu inimigo acredita no meu potencial. O seu inimigo acredita. É por isso que ele tenta te parar. Porque ele sabe que se ele não conseguir te parar, ele está perdido. E como é que ele tenta te parar? Ele tenta te parar dentro de você mesmo. Olha aqui para mim, irmão. Toda a sua guerra, luta, problema e adversidade, a sua vitória, a sua derrota, o tempo que você vai viver nela vai depender de uma coisa. Diga comigo, a minha reação. Diga de novo, a minha reação. Por isso que eu disse que o dia de hoje tem muita coisa boa para acontecer, mas depende de você. Depende da forma que você vai reagir no dia de hoje. E a pergunta que eu te faço já, ô irmão, no meio das suas lutas, das suas guerras, como é que você tem reagido? Tem pessoa que no meio da luta e da guerra reage de forma negativa, outros reagem de forma o quê? Positiva. Então Deus espera algo de mim. E o que Deus espera é principalmente, diga comigo, a minha reação. Diga de novo. Ô irmão, se a minha reação é positiva, quem vai agir é Deus. Mas se a minha reação é negativa, quem vai dominar, quem é? Meu inimigo, o diabo. Então agora o povo se multiplicou, se tornou um povo poderoso, mas detalhe, o inimigo via o poder, mas eles não viam. Irmão, e eu te faço a segunda pergunta. Quando você olha para você mesmo, o que você vê em você? Como é que você se enxerga? E isso, por favor, olha para mim, faz toda a diferença na sua vida. É isso que determina quem será você nesse universo que nós vivemos. Você se vê pequeno,
pequeno será. Você se vê grande, grande será no nome de Jesus Cristo. Amém? A maneira que você se vê, é dessa maneira que você vai ser. Você se vê uma mulher problemática, problemática será eternamente. Se vê um homem problemático, assim viverás. Se vê um vencedor, é questão de tempo para a vitória fluir na sua vida. Amém? E o diabo não é onisciente. Onisciente só Deus. Mas você não deve esquecer que o espírito da adivinhação é demoníaco, é do diabo. Então ele olha para você e ele consegue adivinhar o que está acontecendo dentro de você. E tem pessoa que o diabo não precisa adivinhar, não. Já levanta falando como é que está. Tem outros que levanta, ainda posta na rede social como é que está. Tira até foto, estou triste. Tem isso ou não estou? É ou não é? Hoje eu acordei mal e põe a foto lá. Tem gente que está no hospital e posta que está no hospital, tira até a foto da seringa. Tem isso ou não tem? Diga, Deus me livre. É querer que os outros saibam da vida dele demais da conta. Aí, eu estou falando de crente que age dessa forma. E aí vem a Bíblia dizendo assim, vigiai, não vigia. A reação da pessoa é negativa. A pessoa, ela não pode conquistar nada que ela mostra para o mundo todo das redes sociais. Que vigilância? Onde é que está a vigilância, irmão? Diga, Deus é maior. Quem está me entendendo? Estou falando para você parar não, viu? Continua. Pastor, eu posto tudo, continua. Pastor, eu mostro tudo, continua. Pastor, eu sou do povo, continua. Diga a glória a Deus. Então, irmão, primeira coisa, você nasceu para vencer, mas você tem que se enxergar como vencedor. Amém? O povo se multiplicou, o próprio inimigo dele diz assim, esse povo é grande demais, ele é mais poderoso do que nós. Aí olha bem, verso 10. Eia, usemos de astúcia. Uma versão que está dizendo sabedoria, mas eu prefiro ficar com a versão que diz astúcia. Usamos de astúcia contra eles, para que não se multiplique, e não aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos, e pelejem contra nós, e subam da terra. Olha aqui. Olha o que o inimigo diz assim, vamos agir com eles com astúcia. Com quê? Diga comigo, astúcia. E eu ali no carro fui lá procurar no dicionário o significado da palavra astúcia. Astúcia significa habilidade para enganar de forma inteligente. Diga comigo, habilidade para enganar de forma inteligente. A Bíblia diz que o nosso inimigo, o diabo, ele age com astúcia. Ô irmão, o diabo ele vem com muita inteligência para poder primeiro colocar enganos dentro de você. Que tipo de engano? Aquele engano que vai levar você a reagir de forma negativa. Ele vai tentar de todas as maneiras plantar na tua cabeça o quê? Que você não pode, que não consegue, está difícil demais, é complicado demais, estou cansado, estou esgotado, não aguento mais, não suporto mais. E a Bíblia vai dizer o contrário: tudo posso naquele que me fortalece. Deus não dá provação além das nossas forças. E tem um monte de gente dizendo: estou cansado, não aguento, isso não é para mim, vou desistir, vou jogar e pronto. O que é isso? É você aceitando o plano astuto do diabo na sua mente. E quando você fala, você está dando um sinal para ele, e ele fica sabendo que ele está atingindo o lugar certo. Mesmo você que tem todo o poder de Deus na sua vida, mesmo você que nasceu para vencer,
ele entra astutamente para te parar. E ele faz isso, volta a dizer, de forma inteligente. Para mexer aonde? Lá na sua mente. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Então, o diabo consegue, dessa maneira, roubar de você um poder que está dentro de você, que pode mudar toda a sua vida. Diga comigo, poder de reação. Diga de novo, poder de reação. Ô irmão, se esse poder é neutralizado na sua vida, deixa eu dizer uma coisa para você, nem Deus pode fazer nada em você. Não pode fazer. Ô irmão, você tem que reagir diante da doença, você tem que reagir diante do problema econômico, você tem que reagir diante de um problema familiar, você tem que reagir diante de um problema sentimental, você tem que reagir diante de qualquer... Você precisa ter esse poder de reação. Amém? E você precisa reagir, diga comigo, com sabedoria. Com quê? Porque se você reagir sem usar a cabeça, você vai reagir no calor do problema, você vai fazer besteira. Você vai reagir de forma errada. Amém? E você tem cabeça, tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem ou não tem? E aí, eu pedi esse papel aqui, eu me lembrei de uma coisa. Eu me lembrei de um rei que decidiu matar um escravo. E aí esse rei chamou o escravo até ele, chamou os seus súditos para assistir aquilo. E por que ele decidiu matar? Porque esse escravo estava propagando um reinado sobre o rei dos reis, que é Jesus Cristo. E o rei disse, o único rei sou eu. E ele decidiu matar esse escravo para calar a voz dele. E aí o que acontece? Esse rei chama o escravo até ele. Vem cá, me ajuda aqui. E o escravo vem, chega aqui. E o rei sabia que para onde ele ia, ele pregava de Jesus. Eu vou calar esse camarada. Hoje eu vou te dar uma oportunidade de viver, ou então tu vai morrer. Está vendo esses dois papéis aqui? Eu vou escrever em um absolvido e no outro condenado. O que você tirar vai ser a sua sentença. Amém? Pensa, é a oportunidade de escapar, mas se você tirar o papelzinho errado, você está morto. Aí o rei disse assim, ó, fica aqui que eu vou lá escrever. Ok? Nenhum papel vai estar escrito o quê? E no outro? Absolvido. Aí o rei foi lá no campo, disse assim, peraí, hein? Aí ele escreveu com... Era aí, tá? Dobrou. Pega o cesto aí. Colocou, o que está escrito aqui? Colocou no cesto. Aí o outro, ele tinha que escrever o quê? Mas ele escreveu de novo, condenado. Condenado. Espera aí, tá? Vamos ver se Deus vai te livrar. Vamos ver se esse Jesus é poderoso mesmo, como você fala. Vamos lá? Não precisa nem sacudir. Talvez ajudar ele. Ó, vamos ver. Jesus é Deus, né? Ele é poderoso, né? Ele consegue te livrar? Então, tem dois papéis aqui. Um está escrito condenado e outro está escrito absolvido. O que você tirar vai ser a sua... Irmão, olha para mim. Se você tivesse no lugar dele, o que você faria? Mas tu não sabia. Você só sabe que está escrito condenado aqui duas vezes, porque eu te falei. Amém? Imagina, irmão. Imagina. O que você ia fazer?
Confiar em Deus. De que maneira? Como? Confiando. Livrar amém, se não livrar amém. Ô irmão, olha para mim, na hora da morte, o homem do facão lá, ó. Diga comigo, agir com sabedoria. Sabe o que esse escravo fez? Na hora, ele teve equilíbrio e Deus deu para ele uma estratégia. Ele pegou o papel, e engoliu. Quando ele engoliu, o rei falou: você está doido? Não era para você engolir. E agora, como é que eu vou saber o que você escolheu? O que o escravo falou? Ô rei, é simples. É só o senhor abrir o que ficou. Que se tiver escrito condenado, o que eu comi foi a minha liberdade. Obrigado. Diga a glória a Deus. Ô irmão, o que eu quero dizer com isso? É que por mais difícil ter a sua situação, em Deus sempre há uma saída. Diga comigo, em Deus sempre há uma saída. Amém? Agora, quando você está com a cabeça no lugar. Cabeça quente, irmão, é complicado. Quem está entendendo até aí, diga glória a Deus. Eu estou te dando a introdução que Deus mandou dar. Agora eu vou para a mensagem. Amém? Posso? Texto conhecido. Eu disse que ia ler, fazer 2 leituras. Vai comigo o livro de Juízes agora. Juízes capítulo 6. Juízes 6. Eu acho que no caso desse rapaz aqui, a maioria de nós iríamos ser o quê? Condenado. Juízes 6, verso 1. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do? E o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por quantos anos? 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, presta atenção nos detalhes, os medianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam, e punha-se contra ele em campo, e destruía os frutos da terra, até chegar em Gaza, e não deixava mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão que não podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entrava na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos inimigos. Diga comigo, Israel empobreceu muito pela presença dos inimigos. Segue dizendo assim: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta. Diga comigo, um profeta. Isto, aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Olha para mim. O maior problema, irmão, não é Deus falar, porque sempre fala.
O maior problema é a pessoa dar ouvidos. E dar ouvidos não é escutar. Dar ouvidos, irmão, é escutar, deixar o que se escutou entrar dentro do coração e deixar a vida ser mudada por aquilo que se ouviu. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então, eu sempre digo, a bênção de Deus não está apenas no ouvir, no escutar, está no praticar. Eu volto a dizer o que eu falei no início, tem muita coisa boa para acontecer hoje, hein? Você não está crendo mais. Tem muita coisa boa para acontecer hoje. Diga comigo, vai depender da minha reação. Diga, a minha reação depende da minha cabeça. Então, o segundo texto que nós lemos fala do tempo em que Deus levantou Gideão. A Bíblia diz claramente aqui, nos primeiros versículos, que o povo de Israel fizera aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor. Por isso que Deus entregou. Deus permitiu. Não que ele queria, mas ele teve que permitir. Ele permitiu com que os inimigos sobressaíssem contra Israel durante 7 anos. Os medianitas e os povos do Oriente, que vinham marchando contra Israel em uma multidão muito grande, e atacava Israel de uma maneira tão devastadora, que eles tiveram que largar suas casas, suas terras, procurar refúgio nos montes. E lá eles se adaptaram. E quando eu falo disso aqui, irmão, eu sempre falo o seguinte: irmão, não se adapte ao sofrimento. Eu te peço, por favor, não se adapte ao problema. Tem gente que se adaptou ao sofrimento. Tem gente que acostumou com o problema. Tem gente que ela já formatou a vida dela naquela miséria de vida que se vive. Diga, Deus me livre. Tem gente que se acostumou a viver todo dia, todo mês, todo ano endividado. Fazer o quê, né? Tudo para comprar tem que ser na prestação. Até para falar, a fala dela é de endividada. Diga, Deus me livre. Irmão, tem gente que não consegue viver sem dever. Quem conhece gente assim? Não veio hoje. Está fazendo mais dívida lá. Irmão, isso, perdão, é uma maldição. A pessoa, ela nunca tem o prazer de receber o salário, pegar ele todo na mão e dizer assim, ó, graças a Deus, não devo nada para ninguém. Essa bênção está sobre a sua vida. Diga glória a Deus. Tem gente, irmão, que pega o salário e pergunta, meu Deus, quem que eu vou pagar primeiro? Tem isso ou não tem? Quem que eu vou pagar? E tem uns que dizem assim, ó, quem é que eu vou ficar sem pagar? Porque não vai dar para pagar tudo. Diga, Deus me livre. Diga, sai miséria. Tem gente assim ou não tem? Não vieram. E também não está me assistindo. Isso é uma maldição. Agora olha bem. Os inimigos sobressaíram contra Israel, nação eleita, povo da promessa, filhos de Deus. E agora eles vão viver 7 anos humilhados. Ô irmão, 7 anos para quem está sofrendo é complicado. Imagina 7 anos, tudo dá errado. Nada dá certo por 7 anos. 7 anos só de perda, prejuízo. Agora eu quero que você entenda uma coisa, irmão. A Bíblia esclarece dizendo que cada ano que passava, Israel ficava mais pobre. Diga comigo, ficava mais pobre. Diga de novo, ficava mais pobre. Eu vou perguntar para você, você está ficando mais pobre ou mais rico? Esse silêncio aí me preocupa, hein? Ou a sua vida parou? A irmã falou, estou na mesma, então parou. Como é que está a sua vida, hein? Ô, irmão, eu era pobre, de maré desci.
Eu lembro que até nas brincadeiras de criança lá com a turma da rua, eu sempre ficava do lado dos pobres. Não tinha aquela brincadeira que ficava uma turma assim desse lado, outra turma do lado lá. Eu sou pobre, pobre, pobre de maré, maré, maré. Ô irmão, eu nunca fiquei do lado do rico e dizer, eu sou rico, rico. Sempre me escolhi para o lado dos pobres. Quem lembra disso aí? O jovem de hoje não sabe dessas brincadeiras. O jovem de hoje, a brincadeira é só na internet. Não tem brincadeira de rua. Acabou a brincadeira de rua, é verdade ou não é? Acabou. Acabou. Hã? Hã? Não tem mais criança brincando. Irmão, é difícil ver criança brincando na rua. Hoje a criança, antigamente a criança queria bola, queria carrinho. Hoje quer o quê? iPhone. Quer celular. Como é que é? Do mais caro. Xing Ling não quer não. Quer do mais caro. A neta da senhora está querendo celular também? Qual a idade dela? 8 anos já quer dar. É. Diga, Deus é maior. Olha para mim aqui, irmão. 7 anos padecendo, sofrendo. Cada ano que passava, Israel ficava mais pobre. Agora eu quero te ater aqui a um detalhe. Israel empobreceu. E ele empobrece. A nação de Israel fica pobre. E eles empobrecem. Não é porque a terra era estéril. A terra era boa. Eles empobrecem. Não é porque não tinham semente. Eles tinham semente. E a semente era boa. Eles empobrecem. Não era porque a semente não produzia. Eles colocavam a semente na terra e produzia. Eles empobrecem. Não é porque não tinham trabalhador. Eles tinham trabalhadores que trabalhavam com excelência na terra. A terra recebia a semente era trabalhada, a semente era adubada, a terra era boa e produzia e dava frutos. Então era um povo trabalhador, a terra era boa, tinha semente, a terra produzia. O problema é que o inimigo vinha e roubava tudo. Então olha para cá. Eu sei que eu estou falando hoje para gente trabalhadora, que não é gente mole, que trabalha a vida inteira, que produz a vida inteira. Mas eu fiz uma pergunta e muitos se calaram. Mas o inimigo há anos tem saqueado, roubado parte do fruto da sua terra. E eu volto a ser insistente aqui, irmão. Não se conforme com isso. Quando a Bíblia diz que os que são nascidos de Deus são nascidos para vencer, são em todas as áreas da sua vida. Quem tem salvação aí, diga glória a Deus. Então eu não preciso ficar falando de salvação. Para quem é salvo, o que eu tenho que pregar? Eu tenho que pregar que na salvação você tem o direito de vencer aqui nessa terra. Ô irmão, uma das maiores vitórias dessa terra, me desculpa, uma das maiores vitórias nesse mundo materialista é a bênção econômica, financeira e profissional. E é um desafio para você, pai, mãe, vô e avó que está aqui. Você olhar para a sua descendência e ver a sua descendência prosperando, porque você, pai, mãe, vô e vó, é próspero. Sabe o que eu quero fazer hoje por essa palavra que Deus está me dando aqui? Dar uma sacudida em você, para você entender algumas coisas aqui. Deus ainda é Deus na sua vida. Eu vou dizer de novo, Deus é Deus da sua vida. E o Deus do passado, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diga a glória a Deus. Agora olha bem, diga comigo, o povo de Deus empobreceu. Agora está claro aqui no verso 6, olha aí, ó. Assim Israel empobreceu muito, não é por causa da terra, não é porque faltou semente, não é porque faltou emprego, não é porque faltou trabalho, não é porque, não, empobreceu muito por causa da presença do inimigo. A presença do inimigo fez o povo empobrecer. E aqui, pobreza você pode atingir tudo, econômico, financeiro, pobre de espírito. E quando eu falo pobre de espírito, é miserável por dentro.
pobre de motivação, e vai por aí, aplica em todas as áreas. Agora, irmão, quando isso acontece, 7 anos depois, a Bíblia diz que o povo vai clamar ao Senhor. Cheio do sofrimento, eles vão invocar o nome do Deus Todo-Poderoso. Invoca-me e te responderei, diz a palavra. E quando o povo invoca no meio do sofrimento, Deus vai fazer algo. O que Deus faz? E sabe o que é interessante aqui? Pastores estão aqui, líderes. É porque todo mundo aqui já ouviu falar de Gideão, sim ou não? Só que Deus, antes de levantar Gideão, Deus levanta primeiro quem? Um profeta. Deus levanta um? Deus levanta um? Antes de levantar Gideão. E Deus levanta um profeta para falar para o povo algumas coisas que você tem que ouvir. Quem crê no milagre, diga glória a Deus. Diga aleluia. Olha, verso 8. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Olha para mim, parece nada. O povo 7 anos humilhado, fracassado, derrotado, sendo roubado, furtado, destruído, pobre, miserável. Aí Deus levanta um profeta, e o profeta diz assim: ei, eu sou o Senhor vosso Deus, eu tirei vocês do Egito. O que Deus está fazendo aqui? Ô irmão, diga comigo, para a minha vida ser mudada, para vencer problemas antigos, a minha visão tem que ser mudada. Olha como é que Deus vai mudar a visão desse povo. Deus diz assim, ó: eu sou o Senhor vosso Deus, que fiz tirar vocês do Egito. O que Deus está fazendo? Deus está tirando os olhos das pessoas do problema e fazendo eles olhar para trás. Diga comigo, olhar para trás. Mas olhar para trás do quê? Mostrar para eles aquilo que Deus já fez na vida deles. É o que a Bíblia diz em Lamentações: eu trago à minha memória aquilo que pode me trazer o quê? Esperança. Então Deus, para mudar a história do povo, primeiro fez o povo, diga comigo, olhar para trás. Fez o povo o quê? Olhar para trás, para enxergar, dizendo assim, ó: eu tirei vocês do Egito, vocês estavam humilhados, mais de 400 anos como escravo, e eu com mão forte tirei vocês de lá. Vocês têm que lembrar disso, lembrar que como eu agi no passado, eu vou agir na vida de vocês hoje. Ô irmão, olha para mim, qual é o combustível da minha fé? É a minha mente lembrar sempre dos feitos de Deus na minha vida. Se eu esquecer dos feitos do Senhor, a minha fé naufraga, a minha fé cai, a minha motivação se perde no meio das lutas e dos problemas. Então não esqueça quem é Deus na sua vida. Ô irmão, eu sei que eu tenho gente aqui como eu, que já era para estar morto uma hora dessa há muito tempo. Ô irmão, Deus já me deu quantos livramentos, meu pai. Quem aqui Deus já te livrou da morte? Pois é. Então, irmão, você tem que olhar para isso, no meio do seu desespero, no meio da sua maior dor, no meio da sua maior crise, no meio do seu maior problema, da sua maior adversidade. Não esqueça o que Deus já fez. Amém? Essa é uma estratégia para tirar você dos problemas antigos. Então, a primeira coisa que o profeta diz: lembra que eu tirei vocês do Egito, eu arranquei vocês da casa da escravidão. Diga comigo, primeira coisa, para vencer, tem que olhar para trás e enxergar o que Deus já fez na minha vida. Só de você estar aqui, irmão, salvo, de onde Deus te tirou? Hein, irmão? De onde Deus te tirou? Irmão, e se não fosse Deus, como é que estaria a sua vida hoje? Segunda coisa que Deus, diga comigo, primeira coisa, olhar para trás. Segunda coisa, olha aí, ó, verso 9: e vos livrei das mãos dos egípcios, das mãos de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei diante de vós, e vos dei essa terra. Olha para mim. Diga comigo, olhar para trás, e agora olhar para baixo. Olhar para onde? Para baixo. Como olhar para baixo? Deus está dizendo assim, ó: eu tirei você da terra da escravidão,
Eu quero que vocês olhem onde eu coloquei vocês. Ô irmão, Deus te plantou aqui. Agora, quando eu digo Deus te plantou aqui, eu não estou falando de igreja, não. Deus te plantou na cidade do Rio de Janeiro, que todo mundo diz, Rio de Janeiro, cidade o quê? Quem mora na maravilhosa é maravilhoso. Ou não? Como é que você se vê morador da cidade maravilhosa? Cidade maravilhosa, cheia de quê? Hã? De tantos rios. O que mais? Tem gente que nem sabe. Coração do meu? Pois é, gente. E como é que você está? Então olha para aqui. Ei, Deus te plantou nessa cidade para você dar certo nela. Eu vou dizer para você, irmão, que Rio de Janeiro é uma cidade que manda leite e mel. É uma cidade boa. Só que a mídia destrói a cidade. É isso, é aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Mas quem faz o seu lugar é você mesmo. Amém? Então, olha aqui para mim. Deus te tirou de lá, te plantou aqui. Olha o que Deus está dizendo. Eu te dei Canaã, terra prometida. Eu plantei vocês aqui. E Deus fala a terceira coisa. E vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus. Então, o que Deus diz? Olha para trás, veja o que eu já fiz. Olha para baixo e olha onde é que eu te plantei. E agora olha para cima. Você tem um Deus. Esse povo que está humilhado 7 anos, para Deus levantar esse povo, Deus manda eles olhar para trás, olhar para baixo e olhar para onde? Para cima, e entender que eles tinham um Deus. Ô, irmão, eu quero dizer para você, você tem um Deus. Eu vou dizer de novo, você tem Deus na sua vida, irmão. Então, esse Deus não é um qualquer, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus que não há impossibilidade para Ele realizar na sua vida e na vida de ninguém. Tudo é possível para quem crê nele. Agora o problema é, irmão, olha para mim, como é que você se vê? Eu estou aqui falando e tem gente que vai sair daqui olhando só para o problema, só para a circunstância, só para o desespero, só para a dificuldade, só para o sofrimento, só para a aflição. Ô, irmão, se você não tirar os olhos daí e não olhar para Deus, não olhar para trás, não olhar para o lugar onde Deus te plantou, te colocou, não olhar para aquilo que Deus quer que você enxergue, você não pode receber aquilo que Ele tem preparado para você. Diga a glória a Deus. Agora olha para mim. Diga comigo, antes de Deus levantar Gideão, Deus levanta um profeta. Deus levanta o quê? Agora olha para mim, olho no olho, eu vou te fazer uma pergunta que é o checkmate. Se tinha um profeta lá, por que Deus teve que levantar Gideão? E eu vou te responder. O profeta conhecia a palavra, sabia quem era Deus, pregava, mas o profeta não tinha disposição para lutar como Gideão tinha. E aí, olho no olho, tá? É o que Deus mandou dizer para você. Diz que Ele mandou trocar mensagem. Irmão, eu não sei qual é a sua vida, mas eu vou te dar um recado de Deus. Não deixe Deus levantar um Gideão no seu lugar. Gideão só existiu porque o profeta lá não funcionava. Deus teve que buscar Gideão nos valados, lá no lagar, no meio dos trigos, malhando trigo. Deus teve que ir lá e pegar o menor na família mais pobre. E ainda dizer para ele, o Senhor é contigo, homem valente. E tinha um profeta lá, mas um profeta não funcional. Um profeta que não funcionava. Eu quero dizer para você, irmão, você funciona?
Olha para mim, irmão, vou perguntar de novo. Você funciona? Será que quando Deus olha para você, Deus enxerga em você um homem, uma mulher funcional? Porque dizer, eu sou crente, eu sou de Deus, o que é isso? Eu sou lá do ministério, tempo de igreja. Irmão, e daí? Você funciona? Você funciona, poxa. Quando eu recebi isso aqui, eu fiquei indignado comigo mesmo. Irmão, eu estou fazendo a minha oração aqui, pedindo a Deus, Senhor, não seja necessário o Senhor levantar um Gideão no meu lugar. Eu vou funcionar. Eu vou fazer a vida acontecer. Eu vou fazer a coisa dar certo. Porque nem tudo é com Deus, tem coisa que é comigo. Eu preciso trazer a responsabilidade para mim. Agora eu vou te mostrar aqui uma coisa, eu vou te dar a prova de que Deus só levantou Gideão porque o profeta não funcionava. Está aqui a prova, vamos ler comigo, vamos, Juízes 6, verso 11. Logo em seguida, hein? Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do cavalo que está em Ofra, que pertencia a Joás a Biezita, onde seu filho estava malhando um trigo no lugar para esconder os midianitas. Não é isso que está escrito aí? Acelerado que a cada tempo. Aí o verso 12 diz: então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Aí no verso 13 diz assim: mas Gideão respondeu a Senhor meu, porque se o Senhor é comigo, porque tu sobreveio, que é feito de todas essas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. É isso que está dizendo aí? Vamos ler. Verso 13, mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso sobreveio? Olha agora o detalhe, isso aqui é que é forte. E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais, o quê? Olha para mim. Sabe quem é esse camarada que Deus está levantando? É um homem que não conhece Deus. Ele só conhece Deus de ouvir falar. Ele nunca teve uma experiência com Deus. Ele mesmo diz aqui, ó: eu ouvi falar das maravilhas que o Senhor fez. Eu ouvi falar. Quem falou? Meus pais, meus avós. É um cara que não conhece Deus na sua essência, na sua experiência. E é esse camarada que Deus vai levantar, porque o profeta não é funcional. Você está há quanto tempo na igreja, hein? Você ainda funciona? O tempo está passando, profeta, porque lá na tua casa você é profeta, hein? Ou o tempo está passando e a sua vida parou. O tempo está passando e alguma coisa te bloqueou, hein? Sabe o que eu vejo hoje, irmão? É Deus dizendo assim, como pai: abre os olhos, hein? E se você não abrir os olhos, eu vou levantar um Gideão. Qual que é o feminino de Gideão? Fala para mim, me ajuda aí. Gideão? Gideona? Gideão é mais bonito, né? É? Gideão? Não, Gideona parece aquela trancuda. Ô irmã, será que Deus vai ter que levantar uma Gideão? Ana? Uma Gideão para fazer o que você tem que fazer? Eu ia falar uma besteira aqui, mas eu cocei a cabeça, porque se eu falar, eu corro risco de sujar a minha imagem aqui.
sujar a minha imagem. Mas eu vou falar. Eu vou falar, eu vou tirar o microfone e eu vou falar. E eu vou falar para abrir a baga. Abrir os. Primeiro casamento dele, casado com ele. Irmão, só problema. O homem na bebida. E a mulher, é que um dia ele encontrou uma Gi. Jejuando e orando por aquele homem. Bebum. Quem está entendendo? Hoje, os dois. Vou te falar o pior. Não para os dois. É que a ex-mulher dele é da igreja também. Com ela, ele só bebia. Na sarjeta, não trabalhava nem nada. Aí aparece uma que vence o vício dele, traz ele para a igreja e consegue plantar na cabeça dele o quê? Deus tem um chamado para a sua vida. Fica arrepiado. Eu não estou dando aqui motivo para ninguém fazer besteira. Mas o missionário chegou lá e pregou sobre o divórcio, que agora tem que separar, que tem que casar de novo. Para! Help! Stop! Amarrar, tá? Quem está me entendendo? Quem entendeu o que eu falei? Você entendeu mesmo? Não sai me criticando aí, não. Pelo amor de Deus. Eu estou ilustrando isso aqui, para você entender como é que as coisas acontecem. Eu estou aqui, mais uma vez, pedindo para você, irmão, não deixe Deus levantar um Gideão no seu lugar. Porque olha para mim, a Bíblia diz assim, ó, se o meu povo não me clamar, as pedras vão clamar. Até para isso, se você não abrir sua boca para adorar a Deus, as pedras vão adorar. Mas a obra de Deus não vai parar por causa de você. Olha aqui para mim, Deus tem uma obra para fazer na sua família. Deus tem projeto lá. Se Deus não fizer por você, Deus vai levantar um Gideão, mas vai acontecer. Ô irmão, o que Deus está fazendo aqui? Deus está dizendo, eu ainda conto com você. Deus está dizendo, eu ainda preciso de você. Diga a glória a Deus. Ô irmão, Deus está sendo encarado não apenas como aquele Deus que te salvou e está aí só. Não, Deus está sendo encarado como aquele que tem um serviço para me fazer, que tem uma missão para me cumprir, aquele que me manda ir fazer. Ô irmão, eu quero que você saia daqui chamando para o seu peito toda a responsabilidade. Para de ser vítima, para de sentir o pequenininho da questão. Não, ô irmão, você é aquele que foi plantado aqui neste bairro para fazer diferença neste lugar, para fazer milagre acontecer, para mudar a história da tua vida, da tua casa e da sua família. Então vença no nome de Jesus. Diga a glória a Deus. Você nasceu para fazer diferença. Irmão, não deixa a astúcia do diabo te parar. Ei, tem muita coisa que não existe, só está aí dentro, ó.
Não se deixe, irmão, não se deixe separado por você mesmo, pelos seus pensamentos. Diga comigo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Acabou, pronto, não tem conversa. Amém? Então, se você, irmão, se você aceitar a astúcia do inimigo, você vai perder o que Deus tem para a sua vida. Eu te dei um exemplo aqui, muito forte. Eu acho que eu pequei, eu acho que não era para eu ter falado para você, não. Hã? Hein? Era ou não? Vou te dar até o nome. Maurício. Os dois estão para ser cotados ano que vem para serem os líderes do diaconato da nossa igreja. Ela, Gideão. Ele era um cachaça pura. A obra de Deus não vai parar porque eu não quero fazer nada, ela vai continuar. Mãe, pai, vô, vó, esposa. Eu quero que você se veja, sabe como? No canto da parede, num beco sem saída. Você não tem outra opção. Você tem que vencer. Você não tem outra opção. Você tem que avançar. Você não tem outra opção senão abraçar o projeto de Deus na sua vida. Pastor, mas está tão difícil, o senhor que não sabe o que eu estou vivendo. Ô, irmão, eu não quero nem saber. Você não vem nem falar para mim. Não interessa, porque eu também tenho minhas lutas. Deixa eu com as minhas. Quem aqui não tem luta, gente? Verdade ou não é? Não venha, pastor. Não, vai lutar, vai vencer. Você tem que entender, irmão, que tem luta na sua vida que não vai mudar porque eu vou orar, porque o pastor vai orar. Não, é você que vai mudar essa situação. Sabe para quê? Tem que fazer parte do currículo da sua vida espiritual. Quando o diabo dizer, quem é você? Você tem um currículo. Eu já te venci, vou vencer de novo. Amém? Te venci de novo. Atrás de mim, Satanás, a vitória é minha. Diga a glória a Deus. Você nasceu para vencer. Amém? Agora eu finalizo aqui, ó. Me perdoa, gente. Amém? Amém? Eu venho aqui já há anos. Anos que eu venho aqui. E tem anos que eu vejo você. Tem gente aqui que me conhece há anos. E que até gosta de mim. Outros não. Irmão, me perdoa. Não vou falar. Vou falar. A língua coça, tem que falar. Irmão, tem gente aqui que Deus tem um chamado para você. E você está deixando o tempo passar. E só que nesse tempo que passa, enquanto você está aí, ó, quantas pessoas que chegam depois de você e se apresentam diante do pastor, e o pastor, por Deus, ele é obrigado a pôr para trabalhar. Ele é obrigado. Quem está entendendo? Sabe por quê? É um Gideão que está vindo agora e que está passando na frente de quem Deus quer usar, só que não é mais funcional. Gente que está chegando agora e já está produzindo muito mais do que gente que já está aqui, ó, há muito tempo. Você não está entendendo, não? Gente que de repente fazia, hoje não faz mais. Ei, espera aí.
Escuta o que eu vou dizer e eu tenho que finalizar. Diga comigo, o propósito é maior que a vida. Diga de novo. Você não precisa entender mais nada. Se você entender o que eu estou falando aqui, já é o bastante. O propósito é maior que a vida. Uma vida sem propósito não vale a pena. Porque Deus é Deus de propósitos. Uma vida sem propósito é vida vazia. Isso aqui, ó, o que eu tenho na mão é um microfone. Ele foi construído com qual propósito? Aumentar minha voz. Se ele não fizer isso, joga fora. Não serve mais. Porque não cumpre o propósito. Quem está me entendendo? Essa filmadora que está me filmando aqui, se ela parar de filmar, joga fora. Porque não está cumprindo o propósito. Você que está aqui, você tem um. Se você não fizer o propósito acontecer, sabe o que a Bíblia diz? Você é cortado e jogado no fogo para ser queimado. Isso é complicado. E eu já falei que eu ia finalizar umas 10 vezes, né? Diga comigo, antes de Deus levantar Gideão, Deus levanta um profeta. Agora, qual é o nome do profeta? Não tem nome. Quem é, não tem nome. E quem não era, tem nome, Gideão. Quem é, não é. E quem não é, é. Quem é? Deus disse assim, ó, não põe o nome dele não, que não vale nem a pena. Mas quem não é nada, Deus disse, escreve aí. Agora eu quero te dar uma injeção de ânimo que não pode terminar, senão que termina muito ruim. Eu quero profetizar que você é o Gideão. Porque eu e você não éramos nada. E Deus foi lá no nada e nos levantou. Diga comigo, para um propósito. Fala com quem está do seu lado, cumpra o teu propósito. Amém? Amém? Olha para mim. Quem entendeu, diga glória a Deus. São 10h05. Eu falei domingo aqui que eu ia orar com vocês contra os problemas antigos. Falei ou não falei? Eu vim com uma mensagem para combater os problemas antigos. Aí quando chegou aqui, Deus mudou tudo. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou orar contra os problemas antigos, nada não. Eu não sou burro de desobedecer. Eu vou dizer para você uma coisa. Talvez o problema antigo é você. Não é o problema, é você. Que está com a mente muito antiga. Pensamentos antigos. Você está entendendo? Mas Deus está te renovando hoje. Sabem que, irmão, se você sair daqui com essa palavra, você vai vencer lá fora os problemas antigos. Deus vai te honrar, Deus vai te dar vitória. Eu quero te perguntar, eu sei que foi longo aqui, mas quem entendeu? Então fica de pé, por favor.